Trabalho e Transparência, deputado federal Zé Silva. Maneiras de contar história, ou de contar a história, e a maneira de fazer a história. E hoje nós estamos falando aqui de um grupo que são mais de 30 mil pessoas e mais de 5.300 municípios brasileiros, que há 70 anos não conta a história, mas faz a história da agricultura brasileira. E também nessa visão do extensionismo brasileiro participativo, nós trabalhamos na perspectiva de que a extensão rural leva a inovação, disponibiliza a inovação tecnológica, mas não leva a um saber, porque o homem do campo, ele tem o seu saber. Então o extensionista, que é um educador, onde as salas de aulas nossas são os campos, as plantações, as comunidades rurais, nós respeitamos o saber do agricultor e construímos novos saberes com eles. E principalmente aquele saber aplicado do agricultor que vai passando de geração para geração. E é nessa perspectiva, como extensionista, como filho de agricultor, como talvez, sem fazer comparação, dos mais apaixonados pelo campo brasileiro, que foi lá que eu calcei a primeira botina, o primeiro come, depois o primeiro quichute, ajudando meu pai a amansar cavalo bravo, foi que eu cheguei onde eu estou e muito feliz de ser extensionista aqui no Congresso Nacional. Então eu vou falar um pouco do meu pequeno conhecimento, especialmente aquele observando as condições da natureza, como eu estava ontem lá no norte de Minas, estive no Vale de Jequitinhonha. Vou falar algumas coisas que espero que nós saímos daqui construindo um novo tempo da extensão rural. Nós realizamos, quando eu falo nós, à frente de extensão rural, junto com a ASBRAE, o apoio da SEAD, Jefferson, da ANATER, da FASER, fizemos um seminário. Há 2 anos viajamos pelo Brasil inteiro, reunimos em todas as regiões um seminário, a extensão rural que queremos e o Brasil precisa. Ouvimos os extensionistas, ouvimos os agricultores, suas organizações, desabafos, pontos de vista que são muito mais do que pontos de vista, são visionários, e fizemos um documento. E esse documento, ele tem sido a cartilha que eu sigo no Gabinete da Extensão Rural aqui em Brasília. Primeiro, rapidamente, eu vou procurar agora falar da história, mas vou contar essa história porque poucos viveram esse momento. Está aqui o Egileu, o Lino, talvez o Resma, me parece. Primeira vez que nós chegamos em 2005 aqui no Congresso Nacional, uma comitiva da ASBRAE, só teve um deputado que nos recebeu de pé no seu gabinete e perguntou o que nós queríamos. Então esse é o espaço que a gente tinha aqui no Congresso Nacional. E dali nós saímos convictos de que ou nós conseguiríamos um espaço definitivo para poder colocar a nossa voz do extensionismo aqui, ou então esse serviço ia cada vez perecendo e se esvaindo e ia acabar. E foi assim que eu nunca tinha sido filiado a um partido político, optei por deixar de ser tão gostoso ser extensionista e técnico e vim para a política. Um lugar onde as pessoas às vezes medem todos com a mesma régua, acham que todos são iguais. Mas talvez nessa eleição, Tobias, foi o momento já de começar essa diferenciação. Depois, Egileu, depois desse momento fatídico, nós nos organizamos através da ASBRAE, fizemos um planejamento estratégico, andamos todos os cantos desse país, ouvindo experiências bem-sucedidas, exitosas e não exitosas, e a ASBRAE passou a assumir um papel de protagonismo da política da extensão rural. Aí veio, em 2010, a Lei Geral de Assistência Técnica e Extensão Rural, já que nós não tínhamos nem uma janela no Orçamento Geral da União para colocar recursos. Depois, em 2011, já aqui no Congresso Nacional, pela primeira vez na história desse país, nós criamos uma subcomissão estrutural, formal, na Comissão de Agricultura, para tratar dos assuntos da agricultura familiar. Onde a primeira reunião foi na antessala do diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Egileu, com o secretário Bianchini, a presença do Everton Paiva, aqui que está. Nós éramos de 6 ou 8 pessoas, onde nós começamos a fazer um estudo para apresentar para o governo federal que precisava de uma entidade nacional. Foi também no ano de 2011 a primeira vez que a Comissão de Agricultura, que tem 5 emendas a apresentar de recursos para a extensão rural, que nós apresentamos em 500 anos do Brasil, a primeira emenda da Comissão de Agricultura. E olha que eu voltei para Minas Gerais, fiquei em 2013, 2014, foi só sair daqui, descuidar um pouquinho, e lá na frente eu vou falar sobre isso,
13 e 14 nós não tivemos a emenda porque não tinha parlamentar da extensão rural aqui. Colocar em outras áreas que precisam também. Ela faz a abolição dessa nossa visão enquadrada num ponto geográfico que talvez não tenha nenhum córrego, que divide um município do outro. O nosso queijo, eu fiquei indignado, porque o queijo está produzido de cá do Rio Grande, se atravessa, em Minas Gerais, atravessa para São Paulo, um rio de 700 metros, o queijo já mata as pessoas. Se atravessa lá em Paranaíba, da minha carneirinha para o Mato Grosso, o queijo já não podia atravessar. Assim também a rede de extensionista que nós implementamos em Minas Gerais, e fez que o queijo de Minas hoje é um queijo internacional. Ganhamos lá, na França, como o melhor queijo do mundo, feito na Serra da Canastra, num grotão que quase não chega carro, mas estava lá o Joel e a sua esposa fazendo queijo artesanal, porque veio passando há quase 200 anos de geração para geração. E essa rede é importante porque ela é multidisciplinar, várias profissões. Atua num território natural, não é aquele território feito aqui de Brasília, que vai unir os municípios. Então eu coloco aí para os nossos colegas, para colocar isso aí nos desafios, o presidente da ANATER, o secretário da SEAD, e principalmente, que eu tenho certeza que hoje a extensão, os escritórios estão sendo muito mais despachantes de política pública. Essa é a grande reclamação que eu recebo dos municípios, diretor técnico da ANATER, Ricardo Michele. Minas, por exemplo, às vezes deixou de executar um programa que é o do Helder, com R$1.000 para poder dar uma assistência técnica para os nossos agricultores, para fazer o tal do negócio do Banco do Brasil, que é um cadastro lá, por R$70. Mas o extensionista não pode ser empregado de banco. Meu pai, que nunca foi na escola, falava que se banco fosse bom, ele não tinha cofre, eles teriam coração. Então a extensão rural não pode ser extensionista, não pode ser despachante de crédito. Então, esse é o primeiro desafio que eu procuro colocar. Depois, o sistema de financiamento. Nós conseguimos, com a Lei 12.188, que hoje eu era o diretor de extensão rural, abrir uma janela do Orçamento Geral da União. Foi aí que eu pude colocar a emenda de comissão, da Comissão de Agricultura, repetimos colocando esse ano, e prestam 300 e poucos milhões. Então é preciso ter um sistema sustentável. E aí, nesse novo momento do cenário político, eu pretendo falar, ao encerrar essa minha fala, é preciso garantir que a extensão não tenha que viver desses tempos políticos. Mudou de governo, o que é que vai acontecer com a Emater, com a extensão rural? Então, o sistema de financiamento, nós precisamos aprofundarmos e tratar desse assunto. Um outro é as metodologias de assistência técnica e extensão rural. Não dá para fazer extensão rural como o moço e a moça, das décadas de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, entrava no Jeep e ia lá para as comunidades rurais. Hoje, a tecnologia nos aproxima e às vezes nos distancia, né? E você está com 10 pessoas na mesma sala, está cada um ali, lá em Minas a gente não chama de WhatsApp, é o WhatsApp, né? E ninguém se fala, mas é preciso definir quais as metodologias. Nos anos de 2004, 2005, nós fizemos a MEXPAR, Metodologia de Extensão Participativa, construída por agricultores e por extensionistas. Mas, na década de 50, as transformações do mundo aconteciam a cada 10 anos, 50 anos, 20 anos. Hoje, as transformações acontecem em instantes. Antigamente, quando eu falava de futuro, eu pensava em 10 anos. Hoje, quando eu falo em futuro, é o momento seguinte, que é ali que nós vamos viver. Então, por isso, ponto também que eu quero deixar para a nossa análise, que metodologia de extensão rural, como foi apresentado esse aplicativo aqui. Vejam que são coisas práticas que eu vou escutando na minha execução da escutatória e quero trazer para vocês. A relação federativa, a gente ouve falar do pacto federativo. Os municípios estão morrendo, gente, por falta de recursos, por falta de responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais de repassar os recursos. A gente gasta, eu falo a gente, os municípios, e está aqui, vocês que são dirigentes da extensão rural, o recurso vem de caminhão para Brasília, do que nós pagamos 38% do PIB de recursos, e volta para o Estado numa carriola e para o município numa colher ou num conta-gota. E aí, a busca desse recurso talvez seja o caminho dos desvios. E quando é feito com princípios morais e princípios éticos, no mínimo 15% fica pelo caminho de fazer projeto, de diária para vir em Brasília, mendigar nos gabinetes dos ministérios, dos órgãos federais. E aí, a ANATER, eu quero destacar, Gideon, a ANATER é a primeira instituição do Estado brasileiro, do governo federal, que tem uma nova relação federativa. O repasse do recurso da ANATER para o Estado, que é Estado também, ele é feito direto, sem a burocracia dos convênios, que dependia do ministro, à época, passar para onde ele quisesse o recurso na ANATER,
o recurso é direto, sem a burocracia das prestações de contas, apresenta o resultado e a nota fiscal. Então é preciso seguir essa questão da Anatel. E aí, pedir a Anatel, e o projeto que criou a Anatel, ele piorou o projeto inicial, quando foi aprovado aqui na Câmara, com a apresentação pelo governo federal. Criaram um negócio aí do tal 2 em 1, diretor de difusão de tecnologia da Embrapa é o mesmo da Anatel. Não existe um profissional que responde por duas instituições, então precisa acabar com isso. Tem um projeto meu para corrigir isso. Outra coisa é as condicionantes que nós falamos, o presidente João Soneiro. Quando a Anatel vai passar um recurso para o Estado, é preciso condicionar que o Estado faça concurso público, que ele renove os seus quadros, que ele garanta um plano de cargos e salários para os seus profissionais, para serem valorizados e motivados. Então, isso aqui eu queria pedir à Anatel, isso precisa funcionar. Eu também tenho um projeto de lei colocando essas condicionantes e tantas outras que existem por aí. Outro desafio é que eu comecei a abordar que tipo de extensão rural nós vamos fazer diante da inovação, diante da tecnologia da informação. A Anatel inova. Não dá mais para fazer com a prancheta só e a caneta do extensionista. Eu sou coordenador de uma comissão de obras paradas no Brasil e não dá mais para você levar o recurso federal, ter mais de 14 mil obras paradas e a população que está do lado não sabe o andamento dessa obra. Da mesma forma é como foi apresentado aqui o aplicativo da Anatel. Então, mas é preciso discutir e construir entre todos os estados da federação uma metodologia diante da perspectiva da inovação e da tecnologia da informação. É um outro desafio. As formas de contratação com os estados também é preciso evoluir, já que a Anatel, ela pode também, e está aqui o Lino, que lá do Rio Grande do Sul, criaram um grupo para saber se a extensão rural é um serviço só de tecnologia ou um serviço de assistência social também. Porque se nós enquadrarmos SUAS, nós vamos poder ter recursos da assistência social para tirar o agricultor que está abaixo da linha de pobreza para incluí-lo nas políticas públicas da agricultura familiar. Senão até quando essas pessoas estarão ali recebendo, mendigando ali um Bolsa Família? Nós queremos que as pessoas tenham o sentimento do cidadão que o Estado valoriza, que ele tenha ascensão na pirâmide da população brasileira. Então, é fundamental. E queria aqui, não sei se ainda tem alguém da universidade, mas as universidades precisam repensar a formação dos profissionais que atuam na extensão rural. Fizemos isso, começamos a fazer, desde 2005, 2006. O que as universidades têm sobre a extensão rural é da década de 50, 60. Então, extremamente ultrapassadas. E falo isso com toda tranquilidade, que eu já falei isso muitas vezes por fórum de reitores das universidades brasileiras. Nós temos que formar um profissional eclético, com visão ampliada. Não é aquele profissional que acha que é agronomia, que é a veterinária, o técnico agrícola, é aquele que trabalha para ensinar a plantar, ensinar a colher. Não, a extensão rural é educação não formal, que trabalha, fala, nossa, eu nunca trabalhei com milho, arroz, feijão, não. Eu trabalhei com qualidade de vida. Os presidentes ficam ali eleitos décadas e décadas, tanto sindicatos rurais, sindicatos trabalhadores, e aí na nossa FASER, ela tem que ser nova, moderna. As novas relações de trabalho não é aquela do relógio de ponta, o cara tem que chegar às 7, depois falta 1 para 5, ele está dando ombrada na fila para pôr o dedo ali para ir embora. Nós temos que ter uma visão ampliada em relação aos nossos sindicatos, os nossos extensionistas. Primeiro, o extensionista é muito mais que uma profissão, é uma missão social que nós temos no Brasil. Então é preciso, o Leandro me coloca à disposição o nosso mandato e a frente parlamentar para a gente discutir nas novas relações de trabalho, com a tecnologia que tem que ajudar o homem e a mulher, como é que nós vamos atuar? Ou nós vamos ficar só aquele cara crachá, salário? Não é só isso que faz nós, os profissionais, sermos felizes. E a Anatel, eu queria aqui, vou falar rapidamente do cenário político. A Anatel sonhava que seja a inteligência da agricultura brasileira, não só da agricultura familiar, essa inteligência que venha captar os recursos de todos os ministérios do Brasil. Vocês sabiam que se você olhar o orçamento geral da União, todos os recursos que são utilizados para a extensão rural dá 4 bi. E custa R$1.000 por ano para assistência com o agricultor. Então os 4 bi são utilizados todos os anos e só metade dos agricultores recebe assistência técnica de extensão rural. Então falta
essa inteligência. E para isso, o Egílio sabe disso, que nós sonhamos a Anatel, que hoje é realidade, mas é preciso dar potencial para ela fazer isso. A nossa Asbraer, eu queria dizer aqui, amigo Herman, que a Asbraer, ela é a representação política. A Asbraer, o Luiz Herman, que é o estado de Minas, o estado de São Paulo, do Espírito Santo, do Nordeste brasileiro, na relação com o governo federal. Então, me coloco à disposição da Asbraer. A Asbraer que tem que lutar pelo plano de cargo e salário, pela PEC que eu apresentei, mudar a lei máxima do país para valorizar o extensionista, que é do piso nacional de salário. Quem tem que fazer a mobilização, ocupar as galerias da Câmara, o gabinete dos deputados para essa PEC para a pauta, é a Asbraer. A Asbraer é a representação política de valorizar a carreira extensionista. E também a Asbraer, ela tem uma missão, porque nem sempre a gestão das nossas entidades também são boas. Muitas dificuldades de fazer planejamento estratégico, monitoramento, gerenciamento. Então a Asbraer, o desafio de ter um sistema nacional de gestão da assistência técnica e extensão rural. Estou sentindo falta da Academia Brasileira de Extensão Rural. Nós criamos a Academia em 2006, um dia numa estrada, junto com um colega seu, Tobias Arilton, um jornalista, começamos a falar. Cheguei, saí do município, e aí uma família falou: que saudade do fulano de tal, foi extensionista aqui durante 30 anos, né? Cadê ele? Partiu para outra vida. Falou: que nossa, que pena, ele deixou tantas coisas, né? E ele partiu e levou aquele conhecimento, levou aquela experiência. O que imortaliza os homens e as mulheres são as suas obras, o legado que eles deixam. E a ABER, quando nós idealizamos, foi criada em 2006, foi exatamente para imortalizar os visionários extensionistas que viveram durante esses tempos. E ela precisa também desse revigoramento. E para caminhar para o encerramento, eu quero falar do cenário. Nós vimos que tem um novo governo que se inicia no dia 1º de janeiro, já tomou a decisão. Primeiro tinha tomado a decisão que iria fazer a fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Posicionei claramente que isso não é solução para o Brasil. Reduzir ministérios, secretarias, todos os governadores e presidentes que entram fazem esse discurso. Muito mais importante do que isso é definir qual a atribuição essas estruturas têm. E aí, vocês já imaginaram o ministro da Agricultura cuidando de plataformas submarina do pré-sal? Cuidando de construção de barragem e licenciamento ambiental de barragens hidrelétricas? Cuidando, por exemplo, da emissão de gases de efeito estufa nas grandes metrópoles, como uma cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Uberlândia, Fortaleza. Então, não é por aí que nós vamos resolver a questão da agricultura. Aliás, ia atrapalhar a agricultura brasileira, porque o ministro da Agricultura trata de uma pauta, uma das pautas do Ministério do Meio Ambiente. Felizmente, ele voltou atrás. Nós sabemos que nesse cenário político, nós teremos aí um ministério com uma nova conformação. Essa nova conformação vai estar lá a pesca, vai estar lá a agricultura familiar, a extensão rural, estará também parte da Conab com as compras institucionais, estará lá o INCRA, a Anatel e a Embrapa. Até aí tudo bem, mas aí eu acho que é o momento de nós apresentarmos soluções. Eu tenho procurado fazer isso através da Frente da Agropecuária, que eu tenho a honra de ser vice da futura ministra Tereza, da região sudeste, e a Frente Parlamentar hoje, inclusive o seu vice-presidente manifestou claramente que o presidente, ao nomear a Tereza, não significa que a frente está na base do governo. Nós vamos consensar que aqueles assuntos que forem bons à pauta da agricultura, nós estaremos com o governo. Aqueles que nós vamos concordar, a Frente Parlamentar se posicionará de maneira contrária. Mas o que nos anima é que a Tereza é da área, ela é agrônoma, formada em Viçosa, produtora rural, foi secretária durante 7 anos de produção no Mato Grosso do Sul, enquanto eu estava na Minas Gerais, o presidente da Emater, o Egileu, também na diretoria aqui do MDA. Então, nós sabemos que a Tereza terá sensibilidade e ela tem história para nós confiarmos nela para conduzir esse processo. Mas nós precisamos ajudá-la apresentando soluções e queria deixar para a Asbraer e para a Anatel aqui esses temas desafiantes e colocar à frente parlamentar do nosso gabinete à disposição. E para encerrar, me perdoe se eu alonguei um pouco, mas me sinto honrado de poder compartilhar com vocês nesse momento tão especial que é a Semana do Extensionista. Como eu disse aqui, o extensionista é talvez a primeira ou última esperança do agricultor que ali a presença do Estado brasileiro. Encerro também com a frase que eu disse há um dia
num dos grotões de Minas, que há sonhos que a gente trabalha arduamente, com convicção, e transformamos esse sonho em realidade. Mas se nós não mantivermos trabalhando e fortes, essa realidade vira sonho novamente. E a minha preocupação é que todas essas conquistas que eu pude relatar honrosamente aqui, ajudando a construir a história, vire sonho novamente. E só depende de nós para continuar sendo realidade. Muito obrigado. É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos.